entender aqui o funcionamento dele. E então vamos lá, vamos começar que nós já estamos no horário. Ah, esse daqui sou eu. Tem algumas informações aqui sobre mim, mas eu não vou gastar tempo falando sobre mim aqui não. Só quero convidar vocês a conhecerem o skldicas.com.br, o grupo SQL Server Brasil no Facebook e convidar vocês a postarem dúvidas técnicas no fórum Microsoft TechNet, na seção de SQL Server lá, para a gente poder ajudar vocês respondendo perguntas. E vamos começar. Essa daqui é a nossa agenda. Eu vou falar bem rápido sobre a agenda aqui para a gente poder dar um gás no material técnico aqui que é mais importante. E então vamos começar. O que é o Transaction Log, né? Então o Transaction Log ele é um arquivo e ele é responsável aí pelas propriedades ACID do servidor, né? Então a atomicidade, a durabilidade, todas as propriedades ACID, no Transaction Log a gente vai ver características que possibilitam que elas aconteçam, né? Então a transação é atômica graças ao Transaction Log, consegue verificar se ela foi comitada ou não, enfim. E ele é um arquivo com extensão LDF, ou sem extensão, ou com qualquer extensão, mas a extensão padrão dele é LDF. É indispensável para o SQL Server, a gente não consegue trabalhar com SQL sem um Transaction Log, e ele possibilita aí backups incrementais, né? O backup do SQL a gente tem o backup full e o backup diferencial, e o backup do nosso Transaction Log funciona aí como um backup incremental. Possibilita um restore até um determinado ponto no tempo, então eu consigo aí fazer um restore, fala que eu quero restaurar até as 16h37, por exemplo, e ele é responsável aí, pelo menos aqui na empresa, pela maioria de incidentes de SQL Server aí relacionados a espaço e tudo mais, né? O pessoal que procura a gente para fazer consultoria geralmente tem problema com o Transaction Log. E aí o Transaction Log ele serve para quê? Ele serve para registrar as transações que a gente realiza de insert, update, delete, todas as modificações que a gente faz na database. Então ele registra isso no Transaction Log, mas como é que ele registra isso, né? Aqui é um exemplo de transação. Essa transação é a que a gente entende como transação para quem está desenvolvendo. Isso aqui são duas transações, né? Um delete e um insert, né? Só que esse cara aqui, nós não temos duas transações aqui. Por trás dos panos, o Transaction Log ele vai registrar uma série de transações. Então ele vai registrar o começo da transação, ele vai registrar a exclusão do dado da tabela, ele vai registrar a atualização dos índices, se tiver mais de um índice nessa tabela, depois ele vai registrar o insert na outra tabela, enfim. Para o SQL, a gente vai ver aqui que uma transação que a gente entende como transação, como desenvolvedor aqui, envolve muito mais transações no Transaction Log. E para que serve? Né? Qual que é a finalidade específica? Né? Então vamos imaginar um cenário em que a gente não teria aqui um Transaction Log, né? Ou teria um Transaction Log só para fazer um restore em um determinado ponto no tempo, por exemplo, e aí para cada alteração que a gente faz, cada update, cada insert, cada delete, a gente tem que gravar o que está em memória em disco para poder responder para o usuário o commit. Porque se a gente grava isso em disco, se a gente responde para o usuário que está ok e não grava isso em disco, e dá um desastre, por exemplo, então o funcionário conseguiu um aumento de salário lá, a analista da RH foi lá e deu um ok no aplicativo, o aumento cadastrado com sucesso, e chega na hora do pagamento, não tem aumento lá, porque não estava gravado aquilo em disco. E se isso for gravado em disco do jeito que a gente viu aqui na animação, para cada modificação eu faço uma gravação em disco, isso seria extremamente ineficiente, né? Não performaria isso. Então, como que funciona? Para que isso seja possível, exceto para minimally logged, né? Tem o mecanismo de Eager Write, que aí ele trabalha dessa forma, mas de uma maneira um pouco no atacado, vamos dizer assim, né? Mas a, a, geralmente funciona assim. Eu vou fazendo as modificações e vou gravando isso no meu Transaction Log. Então, meu Transaction Log vai recebendo até que acontece o quê? Um checkpoint. E aí sim, todas as páginas gravadas no buffer pool são gravadas no arquivo de dados e eu registro ali o meu checkpoint no arquivo de Transaction Log. Então, reparem que só em um determinado momento que eu fui gravar as minhas páginas que estavam em memória em disco. E eu sei que essas páginas, essas modificações que foram realizadas nessas páginas estão salvas porque a instrução de como gravar isso de novo está dentro do meu arquivo de Transaction Log.
Bem, isso daqui não é muito simples de explicar, pode ser que ficou meio um pouco confuso, mas a gente vai ver numa demo aqui o que tem dentro do Transaction Log e assim a gente vai conseguir matar essa dúvida. Então imagina que eu estou lá transacionando, os meus dados estão todos em memória, eu não tenho nada em disco ainda, a única coisa que eu tenho em disco são o registro das transações no meu Transaction Log. E aí acontece um desastre. O que acontece? Todos os meus dados que estão em memória eu perco, né? E aí quando eu inicializo o meu servidor de novo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar com minha database em recovery pending, né? E aí ele vai ler a minha transação 1, vai ver o que aconteceu nessa transação, vai refazer ela e aí o meu dado volta para a memória lá, modificado novamente. A minha transação 2 foi comitada, ele refaz. A minha transação 3 foi comitada, ele refaz. E assim sucessivamente. As transações que não foram comitadas, ele já aproveita e faz o rollback. E com isso a gente consegue chegar com a base consistente de novo, exatamente no mesmo modelo, no mesmo momento onde houve o crash, onde houve o desastre, e a database fica online. Tá certo? Isso daí é o que a gente chama de recovery, né? Que é o processo que a base é colocada de forma consistente em um determinado ponto no tempo. Então, o recovery, apesar dele acontecer quando ocorre um desastre, ele acontece também quando a gente faz um restore, um backup de dados ou de um transaction log. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai restaurar os dados, vai ler o pedacinho do transaction log que está faltando ali, vai refazer as transações que foram comitadas e desfazer as que não foram comitadas. Isso que é o redo e o undo. Isso acontece também quando a gente chaveia aqui uma solução de failover cluster ou quando tem um desligamento inesperado de um servidor. E o que tem dentro do Transaction Log? A gente já falou que é um arquivo, a gente já falou que ele armazena transações, a gente já falou que as transações são diferentes, mas o que tem dentro do Transaction Log? Então, os registros que a gente vai ver dentro do Transaction Log vão mostrar para a gente que tipo de registro é esse, se é um begin, se é um commit, se é um delete, se é uma alocação de página, o que ele está fazendo ali na prática que ele vai ter que refazer caso essa transação tenha que ser refeita, né? O ID da transação que originou esse registro para poder gerar uma cadeia e ele conseguir ter uma rastreabilidade, qual o objeto que recebe a ação, ou seja, qual que é o contexto, o tamanho do registro, que varia conforme o tamanho da transação, o LSN do registro anterior, que é o Log Sequence Number, a gente vai ver também isso daí daqui a pouquinho na demo, e quanto de Log Space Reservation foi feito para esse registro. O Log Space Reservation é um espaço que ele separa dentro do Transaction Log para quando eu vou fazer uma transação, eu tenho espaço disponível para desfazer caso eu dê um rollback no final ao invés de dar um commit. Então imagina que eu estou lá fragmentando um índice enorme, estou movimentando uma quantidade de dados muito grande, mas aí chega no final e falo, não quero mais, dá um cancel. O que ele vai fazer? Vai ter que fazer rollback em tudo aquilo que foi feito até aquele momento. E esse rollback é o quê? É uma sequência de ações compensatórias. Então, se eu estava fazendo um monte de insert, ele vai fazer um monte de delete. Se eu estava fazendo um monte de update, ele vai fazer outros updates com o valor anterior para colocar isso no lugar. Vamos dar uma olhada aqui que é mais fácil de ver do que de falar. Aqui. Isso aí. Então, vamos lá. Eu coloquei minha database com Recovery Model em Simple. E aí, toda vez que a gente dá um checkpoint na database com Recovery Model em Simple, ele trunca o Transaction Log, ele esvazia tudo que tem dentro do Transaction Log. E aí, eu mandei ele ler o Transaction Log com essa função aqui, ó. E com isso, eu consegui trazer esse resultado aqui, ó. Deixa eu dar um ESC aqui. Olha só, esse daqui Opa, não era esse aqui, mas vamos deixar aqui, ó. Esse daqui é o LSN. Então aqui é o Log Sequence Number e a gente pode ver aqui que ele está numerado 47, 48, 49 e aqui ele é formado pelo ID do arquivo, o VLF que a gente vai ver daqui a pouco e o log block, que também a gente vai ver daqui a pouco. Então o que ele fez aqui? Ele registrou que ele fez um begin checkpoint, ele registrou que ele fez que ele executou o checkpoint, ou seja, ele foi lá na boot page aqui, ó, e marcou ela lá que foi feito o checkpoint e até aquele momento ali está tudo gravado em disco, está tudo certinho, e aí depois ele terminou o checkpoint. Então, só para o checkpoint são 3 transações, e essas transações têm outras
outras características, né? Então ela tem aqui, ó, o tamanho desse log record de cada um deles, né? Daqui. Ele tem aqui, ó, qual que é a transação anterior a essa daqui, qual que é a transação anterior a essa daqui, qual que é a transação anterior a essa daqui, quanto foi reservado, enfim. Aqui para o checkpoint a gente não consegue ver muito bem aqui, porque ele não tem muitas informações. Então vamos fazer aqui em uma outra sessão. Aqui, ok. Eu vou fazer, tá vendo? É só um begin transaction. Deixa eu botar um zoom aqui para vocês enxergarem. É só um begin transaction e um update. Nada de muito sensacional. E vou executar isso daqui. Eu não dei o commit ainda. E também não dei o rollback ainda. E agora eu vou pegar só as colunas que mais interessam aqui para a gente poder enxergar isso um pouco melhor. Opa! Esse aqui só veio... Ah, tá aqui. Ok. E agora a gente vai conseguir ver o quê? Eu vou pegar aqui as últimas transações. Olha só que interessante. A nossa transação começando. Aí depois ele mudou aqui o differential map para avisar que essa página precisa ser feito backup diferencial, porque ela foi modificada. Então, quando eu fizer backup diferencial, ele já sabe o que ele tem que copiar. E aí, então, ele modificou uma linha de um índice cluster. E aí, qual é esse índice? Né? Aqui tem o tamanho do meu log record, né? E qual que é esse índice? Está aqui também, ó. A gente tem aqui o nome do... Opa, perdão. Aqui. A gente tem aqui o nome do meu índice, qual que é a page ID dele, em qual slot eu fiz essa modificação dentro da minha página. Eu tenho todas essas informações. Eu tenho aqui também que tipo de transação é essa, que horas que ela começou, que tipo de transação é essa, qual que é o SPID que está executando ela, que lock que foi adquirido para poder fazer essa transação. Tem descrição aqui também, se eu colocar uma Begin Transaction Mercante, vai aparecer aqui na descrição aqui o nome da minha transação. E uma informação aqui que é muito importante, que é qual é... Opa, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Aqui, ele me diz qual é o valor que estava antes e qual é o valor que eu coloquei no meu update. Para quê? Se eu fizer rollback, ele vai saber qual o valor que estava antes através do meu transaction log e vai conseguir trocar isso daí lá. Ele vai conseguir colocar o valor anterior de volta, que vai ser a minha ação compensatória, e com isso o rollback vai ser concluído. E o que é o log record exatamente, né? O log record é esse número monstro aqui, ó, esse hexadecimal gigante. Isso daqui que é o log record, essa sequência de caracteres aqui. E aí com aquela função a gente está conseguindo enxergar aqui o que ele tem nesse alfanumérico aqui. E aqui a gente vê também, eu deixei aqui uns comentários para o pessoal que quiser baixar o material, o que é o contexto, o que é o ID, previews do LSN, content zero, image, o after image, que é o dado que estava antes e o dado que estava depois, para vocês poderem consultar aqui dentro do material. Então é isso que a gente vê dentro do Transaction Log. É isso que a gente observa e é por isso que com essa quantidade imensa de detalhe é possível fazer tanta coisa com o Transaction Log. Bom, a gente falou Transaction Log, a gente falou que o checkpoint impacta no Transaction Log, então vamos falar aqui sobre o checkpoint, que é o momento que as páginas sujas, aquelas páginas que a gente alterou, que estavam em memória, e essas páginas que a gente alterou, que estavam em memória, elas precisam periodicamente ser gravadas em disco. Para quê? Para quando eu ter que inicializar meu SQL Server, ele não ter lá um monte de transação para ele refazer e desfazer. Ele vai ter só as transações desde do último checkpoint até o momento do desastre.
Então ele torna também eficiente o cache de dados, porque eu não preciso ficar gravando toda hora as páginas modificadas em disco, eu vou gravar só quando é oportuno. Ele reduz o tempo necessário para o cache recovery, que foi isso que eu expliquei agora há pouco. Ele limpa o transaction log se o recovery model é simple. Então essa é uma informação muito importante. Se a sua database tem um recovery model simple, quando acontece um checkpoint, ele vai lá e trunca o transaction log. Ele ocorre de forma paralela entre as bases, ou seja, eu posso ter vários checkpoints acontecendo e ele é capaz de se ajustar de acordo com a latência de I/O. Então, se eu tenho uma latência superior a 20 milissegundos, por exemplo, ele não vai querer gravar todas as páginas de dados sujas de uma vez só. Ele vai gravando aos poucos, né? Ele vai jogando aquilo lá até terminar o checkpoint. Agora, se ele detecta que não tem latência em disco, ele vai lá e grava o mais rápido possível, porque assim ele consegue liberar, terminar rápido o checkpoint e libera o recurso, né? Se o disco não estava concorrido naquele momento, ele já mata o assunto do checkpoint, que é para não ficar concorrido se vier alguma outra transação de usuário. E ele vai lá e atualiza a boot page. A gente viu na nossa demo lá que ele marca lá qual que é o último LSN do meu transaction log que está gravado em disco. Então, quando o SQL Server inicializa, ele lê a boot page da database, né, quando ele está inicializando a database, ele vê qual que é o último LSN gravado e a partir daquele LSN em diante que ele vai ler do transaction log. Tem aí os 4 tipos de checkpoint, o automático, o indireto, o interno e o manual. Mas basicamente o checkpoint que a gente precisa para a nossa sessão é isso aí. Então vamos dar uma olhada aqui na demo do checkpoint. Então vamos lá. Se eu só dar uma limpadinha na sujeira aqui, se essa database existir aqui, eu já vou excluir ela. Aí eu vou criar essa database aqui rapidão. Demora aqui alguns segundos. E apesar de toda a database, quando a gente cria ela, como a gente não tem um backup full, a gente nunca vai ter o recovery model em full. Mesmo que você veja lá nas propriedades da database que o recovery model está full, na verdade ele é um pseudo full, né? Ele está full, mas sem a gente ter um backup full para reconstruir a base e então restaurar os transaction logs, a gente não tem esse full propriamente dito, né? Então aqui é só para ilustrar mesmo. E aqui eu vou criar uma tabelinha, tranquilo. Ok. Então vamos abrir aqui o nosso amigo Perfimon. Aí eu venho aqui em Database. Aqui, PR, SQL Server, Database. E aqui nós vamos colocar aqui o meu Transaction Log. Da Demo Checkpoint. Vamos colocar aqui o Log Truncations para a gente ver quando ele trunca e o Percent Log Use para saber quantos por cento ele está utilizando. Deixa eu tirar esse total aqui que a gente não vai usar, foi sem querer. Beleza. Remover aqui, ok. Legal. E vamos tirar esse tempo de processador que a gente também não vai usar. Então o que a gente consegue observar aqui? Só tirar essa árvore aqui, ok. Eu tenho aqui meu log file size que está pequenininho, tenho o log truncations aqui, quantas vezes ele truncou, e quantos por cento do meu transaction log ele está utilizando nesse momento, certo? E aí eu vou pegar aqui em uma outra seção e vou fazer aqui alguns inserts. E eu deixei aqui uma seção aberta, deixa eu fazer o rollback dessa daqui que eu esqueci. Beleza? E vamos lá fazer os meus inserts. O que acontece? Estou vendo aqui meu transaction log sendo utilizado. Ele passou aqui 10%, 20%, 30%. Minha database está com recovery model em simple. A gente viu lá na hora que a gente estava criando, né? Então, quando ele chegar em 70%, ele tem que truncar o transaction log, tem que acontecer um checkpoint. E aos 70% acontece o checkpoint.
Se a gente vê aqui que no meu hardware aqui o checkpoint não é tão rápido, ele demora um pouquinho, e aí sim o transaction log é esvaziado e volta a ser utilizado. Então perceba aqui, já dá para perceber que se a gente faz um transaction log muito pequeno, a gente starta muitas operações de checkpoint. E aí o meu insert está tendo que ser interrompido para acontecer o checkpoint, para então truncar o meu transaction log para então continuar. Então já deu a gente para perceber aqui uma boa prática é colocar um tamanho adequado para o meu transaction log para ele não ficar fazendo tantos checkpoints como ele está fazendo agora. Ok? Deixa eu parar aqui os meus inserts. Vamos fechar essa daqui. Essa daqui a gente também já fez, vamos fechar. E essa daqui também. E aqui, ok também. Bom, e aí a gente tem a cadeia de transaction log, né? Eu estava tentando explicar ali o que era o pseudo-full, e o pseudo-full é o seguinte. Aqui a minha cadeia de transaction log, ela sempre começa com backup full. Por quê? Porque não adianta nada eu criar uma database vazia para querer restaurar instruções de transações, que é o que tem no transaction log, né? Ele diz como refazer as transações. Então não adianta eu refazer as transações se eu não tenho os ingredientes, né? Não adianta eu ter a receita do bolo se eu não tenho os ingredientes. Então, eu tenho aqui a transação 1 está acontecendo, a 2, a 3, e assim sucessivamente ele vai transacionando. Para eu recuperar isso daqui, por exemplo, até a transação 7, eu tenho que restaurar o meu backup full, o meu backup do tlog 1 e o meu backup do tlog 2. Para eu restaurar isso aqui até a transação 15, eu tenho que eu tenho que restaurar o meu backup full e todos os meus backups de transaction log até o backup transaction log 4. E aí eu vou chegar aonde? Eu vou chegar até a minha transação 12. Para eu chegar na 15, só restaurando o meu backup diferencial. Ou eu posso restaurar o meu backup de transaction log 5 e mandar ele parar até aquela porção do tempo. É importante destacar aqui que o backup diferencial, se eu perdi todos os meus backups de transaction log 1, 2, 3 e 4, e eu quiser restaurar o meu backup full, o meu backup diferencial e o meu backup de transaction log 5, eu consigo. Então, meu backup diferencial também serve para a gente restaurar essa cadeia de tlog. Quando a gente altera o recovery model para simple, a gente quebra essa cadeia de log. Por quê? Porque quando chegar em 70% da utilização do transaction log, vai acontecer um checkpoint e ele vai truncar o meu transaction log. Ah, e se eu mudei para simple e mudei para full rapidinho antes do checkpoint? Quando eu mexo no meu recovery, por trás dos bastidores acontece checkpoint. Então, é importante a gente tomar cuidado para quando a gente alterar o recovery model para simple, a gente saber que a gente está descartando todas as transações que aconteceram desde o último backup. Full. Ok? E aí vamos falar um pouquinho da arquitetura. Então, dentro do arquivo transaction log, a gente tem aqui uns VLFs, né? E os VLFs é uma divisão lógica que tem dentro do arquivo transaction log. A gente não enxerga eles, a gente enxerga o arquivo ali no sistema operacional. E conforme eu vou transacionando, eu vou utilizando. Então, o VLF que tem alguma transação, ele passa a ser um VLF ativo. E os outros VLFs, eles são VLFs não utilizados. Não é possível a gente configurar a quantidade ou o tamanho, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que dá para a gente influenciar nisso. E o status dele pode ser inativo, ativo ou não utilizado. E dentro de um VLF a gente tem log blocks. E aí sim, dentro dos log blocks é que a gente vai ter as transações mesmo. Então a gente tem as transações dentro do log block, que fica dentro do VLF, que fica dentro do arquivo de transaction log. E esses log blocks eles variam de tamanho. Eles podem ter tamanho entre 512 bytes a 60 KB. E quando a gente trunca o transaction log, a unidade mínima que vai liberar de espaço para o sistema operacional, dentro do arquivo transaction log, a unidade mínima que vai liberar de espaço para o SQL Server reutilizar é um VLF. Não é nem um log block, nem um log record. Eu não consigo tirar só um log record que já está resolvido para conseguir inserir um outro log record. Eu consigo fazer isso só com VLFs. E você pode obter informações sobre a quantidade, status e o tamanho dos VLFs utilizando o DBCC Loginfo, né? A gente vai ver também numa demo como é que utiliza o DBCC Loginfo. Então, olha esse transaction log aqui. Ele tem 8 VLFs
Então eu fui transacionando, utilizei o 1, o 2, o 3 e o 4, e aí eu dei um zoom aqui nesse VLF1 para a gente enxergar do que ele é composto. Então ele tem ali uma série de log blocks, e aí eu dei um zoom depois no último log block aqui, onde eu tenho uma série de transações. Então percebam que dentro do mesmo log block eu tenho transações de várias origens, né? Eu tenho log records de várias transações diferentes, não necessariamente da mesma transação. Então a gente tem lá os VLFs, né? Eles estão sendo utilizados. E a gente tem um conceito muito importante que é o LSN mínimo, né? O Log Sequence Number mínimo, que é o que eu tenho que manter dentro do meu Transaction Log, não posso perder de jeito nenhum, e o máximo, que é o último que está acontecendo ali. Então aqui no caso, meu LSN mínimo, ele está dentro do meu VLF1, porque desde quando eu comecei a transacionar depois do meu backup full, eu nunca fiz um backup, eu não conseguiria restaurar a minha database até o momento atual sem esse backup do Transaction Log. Então a minha porção ativa fica desde o meu min LSN até o meu max LSN. Quando eu faço um backup do Transaction Log, aí sim eu libero os VLFs até a minha transação que está aberta ali, porque eu preciso dos dados da transação aberta, eu não posso perder eles agora, porque se eu precisar fazer um rollback, eu tenho que ter essa informação para fazer o rollback, mas percebam que a minha porção ativa ela diminuiu de tamanho. Vamos dar uma olhada no DBCC Loginfo. Então, vamos pegar aqui, ó, o DBCC Loginfo, a demo. Deixa eu só ver se essa testDB não está aqui impactando na nossa vida. Ok. E agora vamos criar a database testDB. Bom, eu estou criando uma database aqui agora e ela está começando, deixa eu dar um zoom aqui, ela está começando com 10 megas de tamanho no meu Transaction Log. Então eu tenho meu Transaction Log com tamanho de 10 megas. E eu vou dar um DBCC Log Info aqui na database testDB. Olha só o que a gente pode observar. Eu tenho aqui 4 VLFs. Ele começa aqui no offset 8192, logo depois do header do Transaction Log. Ele tem esse tamanho aqui, ó, cada um deles tem esse tamanho. E ele tem uma sequência numérica. Então na minha database model, provavelmente eu estou lá com log sequence number em 31, e aí ele começa aqui então no 32. E as outras, os outros VLFs, eles não têm aqui uma numeração ainda, porque eles nunca foram utilizados. E aqui a gente tem o status, né? O status 2 é o status ativo. E aqui a gente tem alguns status, né? Então, o 2 é ativo, o 0 é inativo e o 1 é desconhecido. Eu não encontrei nenhum material que pudesse me dizer se existe um 1 ou alguma coisa do tipo. A gente tem a paridade, então eu comecei a usar o VLF e a paridade dele fica 64. Se eu utilizar esse aqui, ele utiliza 64 também, 64, 64. E aí quando eu reutilizar, ele vai mudar para 128 e nunca mais vai ser 0. 128, 128, 128. Quando eu voltar a reutilizar, volta para 64 e assim sucessivamente. Ele fica sempre alternando entre 64 e 128. E o create LSN, o create LSN, ele vai me dizer aqui qual foi o log sequence number, qual transação que fez com que esses VLFs fossem criados. Como eles foram criados durante a criação da database, aparece como 0. Mas quando ele cresce por algum motivo, a gente consegue ver qual que foi a transação que fez com que ele crescesse. Então vamos fazer ele crescer aqui rapidinho. Olha só que legal agora. Eu cresci em 10 megas, ou seja, eu tenho mais 4 VLFs agora. E cortou o áudio? Opa, voltou o áudio? Voltou, beleza. Bom, o Sim, áudio deu sim, uma piscadinha aqui, mas já voltou. dá pra ver, dá pra ver. Não, não Legal, teve problema, na verdade. beleza. Então, aqui eu estou vendo os 4 VLFs novos que foram criados. E qual que foi o LSN que criou esses 4 novos VLFs. Mas eu ainda não utilizei nenhum deles. Na verdade, eu só utilizei esse cara aqui até o momento. Os outros ainda estão vazios. Ou seja, eles nunca foram utilizados. E a gente viu aqui que eles têm o mesmo tamanho de 2,5 MB.
A gente vai ver isso daí, por que eles têm 2,5 MB já já. E isso aqui é o DBCC Log Info, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa... Bom, para que tudo isso funcione dessa maneira espetacular, a gente não pode ficar dependendo muito de operação de I/O. E é por isso que a gente tem o log cache. Então o log cache é formado pelos log blocks. E ele tem exatamente o mesmo tamanho dos log blocks, ou seja, ele varia de 512 a 60 KB no máximo. E cada base possui 128 log buffers para armazenar esses blocos. A escrita em disco é feita de forma assíncrona, é uma escrita assíncrona, mas a gente vai ver que o commit só chega para o usuário depois que isso estiver em disco. E esses blocos de transação são gravados em 3 situações. Então, quando eu dou um commit ou um rollback, então se eu não colocar begin transaction e um commit no final da transação, ele vai ter isso daí de maneira implícita, né? Então, quando acontecer o commit, ele vai fazer o log flush. Quando acontece um checkpoint, ele faz o log flush também. E quando o log block atinge o tamanho máximo, ou seja, eu estou fazendo uma série de transações ali, nenhuma foi comitada ainda, mas encheu meu log block. O que ele faz? Ele joga isso para uma área de memória, ele starta o log flush, e aí ele fica com o log block disponível para continuar transacionando. Então, ambientes que faz muito commit, ao invés dele, na hora do desenvolvimento, a gente vê ali que para cada insert ele faz um commit, e ele poderia fazer para cada 3 inserts um commit, para cada 5 inserts um commit. Então ele faria uma utilização de log cache melhor, ele faria menos log flush, tocaria menos vezes o disco e teria uma performance maior. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona esse log cache. Então eu tenho aqui na memória, eu separei aqui do lado esquerdo as minhas páginas de dados e do lado direito aquele quadradinho com contorno preto, cor cinza, ele é o meu log block. Então eu estou lá transacionando e estou colocando ali as minhas transações. Ó. Tenho a transação amarela, a transação verde. E aí chega um determinado momento, o meu log block encheu. Então, se eu fizer um commit ou um rollback, ou se o log block encher aqui no nosso log, no nosso exemplo a gente está enchendo ele, eu vou copiar esse cara para uma outra área de memória enquanto ele faz a operação de I/O para ser gravado em disco. E enquanto isso eu continuo transacionando. E aí, assim que a transação de I/O terminar, eu vou ter tudo isso dentro do meu transaction log e vou poder responder para o usuário que a transação dele foi comitada. Então, apesar da gravação dele ser assíncrona, eu respondo para o meu usuário depois que completei a minha operação de I/O. Só falo para ele que foi comitado isso depois que está persistido isso em disco. E os meus dados, todos alterados em memória, eles continuam lá. Eles não foram para o meu arquivo de dados. Por quê? Porque se eu tiver um desastre, é só eu ler o transaction log que eu refaço todas as transações e está tudo certo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu estou transacionando ali, está enchendo meu log block de novo. Meu log block encheu. Na verdade, o log block, antes dele encher, aconteceu um checkpoint. Então a gente viu no nosso exemplo, no slide anterior, que o checkpoint ele também dispara um log flush. Né? E aí quando ele dispara o log flush, o que acontece? O meu log block volta a ficar disponível ali para eu transacionar. As minhas transações vêm para o meu arquivo de transaction log e aí sim as minhas páginas sujas em memória são gravadas em disco. E se a minha database tiver com o Recovery Model em Simple, o que acontece? A gente viu aí, mas vale a pena reforçar que toda vez que acontece um checkpoint em uma database com Recovery Model em Simple, ele vai tentar truncar o transaction log e se as transações que tiverem lá não forem mais úteis, né, se forem transações que já foram comitadas, ele trunca e aí o transaction log está disponível para a gente reutilizar. No SQL Server 2012 a gente já tem agora eu fiquei confuso, mas acho que no 2012 a gente já tem o Delayed Durability. E para que serve o Delayed Durability? Mas eu acho que ele é do 14, ele não é do 12. Ô Murilo, você confirma para mim se era do 2014, né? O Delayed Durability, agora eu fiquei confuso. Eu acho que é o 14 também, cara, mas você me deixou confuso também, eu vou pesquisar no Google e te digo já. Obrigado, mas eu acho que é no 14 também. Ele não espera uma resposta de I/O de gravar esses dados do log block em disco para dar o ok para o usuário. Você deu um commit, ele te responde o ok, um abraço, ele toca a vida. É o 2014 mesmo, confirmado aqui. 2014, obrigado. Ele vai fazer isso de maneira muito mais assíncrona, né? Ele vai esperar ali o melhor momento para gravar esse disco. Então, cuidado, porque se você tiver um desastre nesse período, você vai ter perda de dados.
Então ele é interessante para quando eu estou construindo um cubo, sei lá, que eu vou fazer uma série de escritas ali, estou usando para BI, estou usando para relatório, ok. Mas num ambiente OLTP, num ambiente onde a gente tem que ter cuidado com os nossos dados, a gente não pode aceitar que algumas transações sejam perdidas em caso de desastre. Então eu posso fazer um log flush manual com SP flush log se eu quiser, e quando todos os log buffers estiverem cheios, ele vai disparar também um log flush para poder evitar que os logs fiquem cheios. Eu coloquei até em vermelho ali, ó, não é garantida a durabilidade das transações com delay durability, ok? E para habilitar é muito fácil. Outer database, o nome da database, set delay durability igual a allowed ou forced, e assim você vai ter a delay durability habilitada. Vamos ver aqui a natureza circular do transaction log. A gente viu ali que ele criou 4 VLFs e depois criou mais 4 VLFs. Então a gente vai utilizar esse cara aqui como nosso exemplo. E aí eu estou transacionando, estou consumindo esses VLFs. E agora, o que vai acontecer? Meu transaction log vai precisar crescer? Bem, se eu fizer um backup, eu trunco meu transaction log, né? Eu esvazio os VLFs inativos. Então eu mantenho só as transações que eu posso precisar para fazer um rollback ou para refazer ou para qualquer outra finalidade. As outras transações que eu não preciso mais eu tiro de dentro do transaction log. E aí, para ele não precisar crescer, ele passa a reutilizar os meus VLFs. Então, meu VLF1 passa a ser o VLF9, o 2 passa a ser o 10 e assim sucessivamente. Isso que é a natureza circular do transaction log. E se eu tiver mais de um arquivo de transaction log, se eu tiver 3 arquivos? Bom, entendendo que ele funciona nessa maneira serial, né, que ele vai seguindo VLF a VLF, a gente já pode perceber que não tem nenhuma vantagem em relação à performance de ter mais de um arquivo de transaction log. Na verdade, você tem uma desvantagem, que é administrar esses caras depois. Então, como é que funcionaria? Ele vai consumindo o primeiro arquivo e baseado na sequência numérica do VLF, ele sabe qual que é o próximo arquivo que ele deve ir. E aí ele vai consumindo esse arquivo também. E aí, quando ele vê o próximo arquivo, ele vai seguindo pela sequência numérica do VLF até terminar. Ok? Chegou nesse estado, a database para de fazer transações de modificação. Ela só consegue fazer leitura. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente faz um backup do transaction log, ele vai tirar todas as informações que não são mais necessárias, vai deixar os VLFs reutilizáveis, e aí com base na sequência numérica ele sabe para qual arquivo que ele deve ir, e os VLFs vão sendo renumerados conforme ele vai sendo reutilizado. A gente tem uma demo aqui muito legal sobre essa natureza circular. Está aqui. Deixa eu criar essa tabela aqui bem rapidinho. Vou alterar o recovery model dela para full. E fiz um backup full, né? Porque a gente só consegue que o recovery model fique como full mesmo depois do backup full. E agora eu vou dar uma encolhida nesse transaction log aqui só para ter certeza que ele ficou no tamanho que a gente precisa para a nossa demo. Ok, agora sim ele está com 2 VLFs, certo? E agora eu vou dar um... Vamos lá. Em outra sessão a gente vai botar isso daqui para rodar. E agora vamos olhar aqui o nosso... Aqui, ó, eu tenho aqui 2 VLFs e o motivo porque eles não foram esvaziados ainda é porque eu preciso fazer um backup do meu transaction log. Tá certo? E aqui ele está sendo utilizado, ó, deixa eu dar só uma paradinha aqui, porque senão isso aqui vai longe. Percebam aqui, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Eu tinha só esses 2 caras aqui, ó. Tinha só da linha vermelha para cima. E aí, conforme eles foram sendo consumidos, né, olha aqui no status, eles sendo consumidos, outros VLFs foram criados. E olha a paridade deles aqui, ó. Olha aqui o LSN que fez com que esses caras fossem criados. E a sequência numérica 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok? Então agora eu vou fazer um backup aqui do meu transaction log.
E aí o que vai acontecer? Vai acontecer igual lá na nossa demo, né, que a gente estava vendo nos slides. Vamos dar uma olhada aqui de novo como é que ficou isso aqui. Olha lá. Então o que ele fez? O status do meu transaction log agora está todo zerado. Meu único VLF ativo é esse cara aqui. A paridade não mudou em nada. A sequência numérica não mudou em nada. E agora eu tenho esses aqui, perdão, eu tenho esses VLFs aqui para serem reutilizados. Esses dois aqui nunca foram utilizados. E esses outros podem ser utilizados. E esse 39 aqui é o cara que está ativo, que tem coisa lá dentro e ele não pode ser reutilizado. E aqui eu não tenho mais nenhum motivo que impeça de reutilizar o meu transaction log, porque eu fiz o backup que ele estava me dizendo. Esse motivo aqui eu pego aqui, ó, na coluna Log Reuse Wait Desk da Sysdatabase. E eu preciso sempre saber isso antes de fazer um troubleshooting de transaction log. Se eu não sei por que ele cresceu, por que ele não pode ser reutilizado, eu não vou conseguir entender qual que é o problema que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui para continuar minha transação e vamos dar uma olhada de novo aqui nos meus VLFs. Olha lá, ó. Agora ele utilizou esse cara aqui, deu a volta e passou a utilizar esse cara aqui, ó. E de novo ele continuou descendo aqui, ó. Opa, não é esse aqui. Espera aí. Deixa eu dar um pause aqui, senão ele vai. Agora sim. E ele foi utilizando aqui, ó. E é aleatório. Ele resolveu que ele tinha que o 39, o 40 veio parar aqui. O 41 ele utilizou aqui. O 42 aqui embaixo. E aí o 43, o 44. Então percebam que quando o arquivo transaction log cresce, ele cria novos VLFs. E a utilização dele segue aqui a paridade, né? Os que nunca foram utilizados com os que foram reutilizados. Tá certo? E essa aqui é a natureza circular. Ele, do final aqui ele dá a volta e começa daqui, e vai descendo, e assim sucessivamente. Deixa eu limpar esse cara aqui. E aqui a gente vai ter uma demo daqui a pouco. Eu vou deixar esse cara aqui rodando, porque ele demora um pouquinho mais. Enquanto ele fica rodando aqui, a gente segue aqui a nossa apresentação. Então a gente pode influenciar o tamanho dos VLFs seguindo essa regrinha. Se o arquivo de transaction log cresce de 1 a 64 megas, eu vou ter uma divisão de 4 VLFs. E qual que vai ser o tamanho? Depende do tamanho que cresceu. Se ele cresceu 64 megas, ele vai dividir por 4 e vai ficar com 16 megas cada VLF. Mas o nosso transaction log, quando a gente cresceu ele 10 megas, vocês viram que ele ficou com 2,5 MB cada um. Ou seja, ele cresceu em 4 VLFs e os 10 megas que ele cresceu, ele dividiu para cada um dos VLFs. De 64 a 1 GB ele faz essa divisão para 8 VLFs e de 1 GB para cima ele divide em 16 VLFs. Então se eu crescer 32 GB de uma vez só, ele vai dividir isso em 16 VLFs e eu vou ter VLFs de 2 GB cada. Isso daí tanto para quando eu crio a database, para quando o transaction log precisa crescer, enfim, para vários cenários diferentes. A fragmentação do transaction log, ela acontece daquela maneira que a gente viu ali na demo de natureza circular, ou seja, o transaction log ele vai crescendo e ele vai gerando VLFs bem pequenos que vão sendo reaproveitados ali, reutilizados conforme a disponibilidade. Então nem sempre o VLF disponível está no próximo VLF. Vocês viram ali que a sequência numérica dos VLFs ficou um pouco bagunçada. E quando a gente tem VLFs muito pequenos, a probabilidade disso bagunçar é muito maior. Então, isso vai impactar em diversas operações de backup e restore do transaction log, database mirroring, replicações, availability groups, always on, log shipping, crash recovery e até mesmo para inserts. Eu tive uma experiência onde uma carga de dados era severamente impactada na performance por causa da fragmentação do transaction log, ou seja, eu tinha VLFs
muito pequenos. E o que são pequenos? Né? O que é pequeno? Bem, o pessoal do SQL Skills fez um teste e a Kimberly Tripp, na verdade, fez um laboratório e o tamanho que ela enxergou uma performance bacana que não impactasse na parte de liberação e reutilização dos VLFs era VLFs de mais ou menos 500 megas. Então, VLFs de 500 MB possibilitam aí uma performance bacana e evitam aí um problema de fragmentação de transaction log. E na TempDB, como é que funciona o Transaction Log da TempDB? Bom, como a TempDB é recriada toda vez que o serviço do SQL Server é reiniciado, não tem Crash Recover para ela, né? O Recovery Model é simple e não tem como mudar porque não tem motivo para isso. Eu não tenho crash, eu não tenho que fazer backup do meu Transaction Log. Então as transações não são escritas no Transaction Log quando eu realizo um commit. Se eu for refazer uma transação, eu vou refazer a transação do usuário, que vai refazer um sort, que vai utilizar TempDB, por exemplo. Então eu não preciso gravar essas informações quando eu faço um commit. E as informações sobre os novos valores de uma alteração não são registradas. Por quê? Porque eu não vou refazer essa transação, eu no máximo vou precisar desfazer a transação. Então eu gravo só os valores anteriores. Com isso, a utilização do Transaction Log na TempDB é drasticamente reduzida e a quantidade de informações que vai lá para dentro é muito menor. Os checkpoints eles não seguem a configuração de recovery interval, então eles não ficam ali procurando fazer um checkpoint periódico, ele vai fazer esse checkpoint só quando tiver a 70% de utilização do transaction log e outras situações. E não tem gravação de página de dados na TempDB durante o checkpoint igual nas databases de usuário. Eu só vou ter essa gravação se eu tiver com pressão de memória e tiver um risco ali de ter que tirar páginas da TempDB do meu data cache para jogar isso em disco. Aí sim ele vai gravar esses dados em disco, mas por via de regra ele evita para ter que evitar operações de I/O desnecessárias. E algumas poucas transações como diversionamento, por exemplo, elas nem logadas não são. Então fica aí essa parte de TempDB. E aí, por que o Transaction Log encheu? Né? A gente estava vendo na nossa demo que a coluna Log Reuse Wait Desc dessas databases, ela disse o motivo que impediu o Transaction Log de ser truncado pela última vez. Então pode ser porque faltou fazer backup, pode ser porque eu tenho uma solução de database mirroring configurada, mas eu perdi a comunicação com o nó secundário, então eu preciso esperar o nó secundário subir para poder passar essas transações para o lado de lá. Quando elas commitarem lá, eu vou poder truncar o Transaction Log desse lado. Ou se o Recovery Model da minha database está configurado como simple, então eu vou, quando acontece se não ocorrer um checkpoint, por exemplo, né, que a gente viu quando acontece checkpoint, ele esvazia o transaction log. Se eu tiver uma transação ativa, que eu não sei se ela vai ser commitada ou se vai dar rollback, eu tenho que segurar essa transação ativa e isso faz com que todas as transações depois dessa transação ativa sejam mantidas também. E replicação, enfim, tem uma série de motivos. Eu coloquei esse link aqui para vocês, lá tem todos os motivos, eu coloquei aqui no slide só os principais, só para a gente ter uma noção. Então vamos dar uma olhada nessa seção aqui, porque é uma dúvida muito comum que o pessoal tem quando vai fazer, quando identifica que o transaction log cresceu. E aí eu vou mostrar para vocês que quando a gente está fazendo o backup da database, o transaction log não pode ser truncado, né? Por que ele não pode ser truncado? Eu estou gravando todas as páginas de dados desde a hora que começou o backup. Estou gravando as páginas de dados. Só que enquanto isso, eu estou fazendo transações. E aí, para eu pegar essas transações que também estão sendo realizadas enquanto eu estou fazendo o backup, eu preciso pegar o meu transaction log que vai junto com o meu backup full. Então eu já fiz esse backup na outra sessão. Deixa eu fazer um backup log aqui para a gente ver como é que está esse transaction log. Ele tem aqui 4 e ele vai ficar com esses 4 mesmo. Vai ficar com esses 4 mesmo, ok. E agora eu vou aumentar ele aqui para 4 megas. Ok. Então olha só que interessante. O meu VLF ativo, deixa eu dar um zoom aqui que é melhor para enxergar, é o VLF 13.994, que é representado aqui para a gente pela nossa linha
2, que assim é muito mais fácil da gente enxergar. E aí em uma outra sessão aqui eu vou botar para rodar um backup sem compressão, que é para demorar um pouquinho mais mesmo. E aqui a gente vai ver em uma outra sessão, enquanto eu ponho esse backup aqui para rodar, vamos colocar isso aqui também para rodar. Ok. Então tá rodando Luiz, todo mundo. só para avisar 10 que faltam 10 minutos. minutos, exatamente aí. Obrigado, cara. Valeu. E agora eu vou fazer o meu backup do Transaction Log. Olha só, eu estou fazendo o backup, mas eu não estou conseguindo disponibilizar os meus VLFs de volta. Né? O meu Transaction Log está tendo que crescer. Né? Olha aqui que ele já cresceu. E vai continuar crescendo porque o meu backup está em andamento. Mesmo que eu faça o backup do meu Transaction Log, eu vou fazer de novo aqui, ó. Não está adiantando nada fazer backup do meu Transaction Log. Eu estou jogando esses dados do Transaction Log dentro do backup, mas ele não está truncando, porque o meu backup está em andamento. Eu vou até parar aqui, ó. Fiz de novo, ó. E agora eu não tenho nenhuma transação ativa. Mesmo sem nenhuma transação ativa, eu não consigo ver. E por que eu não consigo? Porque eu tenho um Active Backup e o Restore em andamento, tá vendo? Toda vez que eu vou pegar na Log Hills e o Hdesk, ele me fala. Esse cara é meu amigo. Ele me fala e me permite, então, resolver o problema. Eu tenho um backup, bem, então não adianta eu matar o backup, porque eu vou ficar sem backup. Então, realmente, eu tenho que evitar utilizar o Transaction Log quando eu estou fazendo backup. Então, eu não vou fazer um reindex junto com o backup, por exemplo. Eu não vou fazer uma carga de dados junto com o backup, por exemplo. Tá certo? Aí, deixa eu ajustar esse tamanho do Transaction Log de novo. Agora eu tenho que fazer o backup, né? Agora que o meu backup terminou, eu faço aqui um backup do meu Transaction Log. Ele vai até demorar para o backup, não parei aqui agora. Parei o backup. E agora sim, quando eu fizer backup do meu Transaction Log, ele demorou um pouquinho aqui. E aqui agora sim a gente pode ver pela coluna status que tá tudo tranquilo. Tá vendo? Todos os meus VLFs estão disponíveis. Tá certo? Bom, o que fazer? Então eu faço backup para poder truncar o meu transaction log, mas se ele tiver um backup aberto ali, um backup em execução, não adianta fazer backup do transaction log. Eu posso ter enfileiramento de recursos de alta disponibilidade, eu posso precisar matar um processo, por exemplo, se eu tiver uma query ativa aqui, por exemplo, que é esse cara aqui, ó, vou deixar ele aqui, e aqui eu vou dar um dbcc opentran. Eu consigo ver aqui, ó, que o SPID 54 é o cara que está segurando o meu transaction log ali, é a minha oldest active transaction, né? E é esse cara aqui que eu vou dar um kill agora. Então eu dou um kill 54 aqui e está resolvido o meu problema. E como é que funciona o shrink por último, né? Algumas pessoas já devem ter passado pela experiência de executar o shrink e não ter conseguido fazer o shrink do arquivo. É porque quando a gente está fazendo, está transacionando, a gente vai utilizando. Quando a gente vai rodar o shrink, a gente faz um backup primeiro para esvaziar o transaction log, porque com ele cheio não tem como encolher o tamanho dele. E aí quando a gente vai fazer o shrink, o único VLF que ele vai disponibilizar aqui é o VLF do final do arquivo. E como a gente tem um VLF ativo antes do final do arquivo, todos os outros VLFs antes do VLF ativo não vão ser disponibilizados para o sistema operacional. Então eu faço outro backup do meu transaction log, e aí esse cara vai pegar e vai dar o próprio Shrink, ele vai escrever algumas transações dummy aqui, umas transações grandes para poder matar o último VLF e passar para utilizar a natureza circular aqui, passar para o começo do arquivo. Assim eu faço um novo backup do meu transaction log para poder esvaziar o meu último VLF. E agora sim, quando eu fizer o backup, ele vai conseguir fazer isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando. O pessoal que quiser tirar dúvida aqui, eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo. Pode mandar e-mail, Skype, Twitter, qualquer contato aqui. Eu vou ajudar a responder a pergunta de vocês. Mas só essa última demo aqui, porque ela é muito legal e vai dar para a gente ter uma visibilidade bem legal.
Bom, a minha database já está com recovery full, eu já estou com o transaction log encolhido aqui, não é isso? Não, vamos encolher ele agora então. Está encolhendo. Ok, ele já fez o backup. Agora eu vou ajustar o tamanho desse cara aqui. Tá, então ele não fez o shrink ainda. Tá. Olha aqui, quer ver um exemplo? Olha aqui, ó, um exemplo. Eu não consigo fazer o shrink, por quê? Porque o meu VLF ativo tá lá no final do arquivo, é o meu último VLF, tá vendo? E aí eu não consigo liberar todo o restante de espaço desses VLFs aqui, eu não consigo liberar esses outros todos VLFs aqui para serem reutilizados por causa disso. Então o que eu faço? Eu faço um novo backup aqui, e agora sim eu faço um shrink, e agora sim eu consegui encolher o meu arquivo transaction log. Então isso daqui não é um bug, tá pessoal? Isso daqui é assim mesmo. Então eu vou fazer aqui para vocês verem como é que funciona. Olha só que legal. Uma nova query aqui. Botar ela para executar. E aqui, ó, tbcc loginfo. Opa, F5. Olha lá, ó, eu utilizei todos até o meu último. Então eu vou fazer um backup do transaction log. E vou ver de novo como é que ficou isso aqui. Olha aqui que o meu último VLF ficou aqui sendo utilizado. Então eu não consigo fazer shrink desse cara de jeito nenhum. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, tento fazer o shrink, e eu vou ver aqui que ele não foi possível. Mas percebam que eu passei a utilizar esses dois caras que não estavam utilizados. Por que eu passei a utilizar esses caras? Porque lá embaixo no meu transaction log, o que ele fez? Ele fez um monte de transações, de operações do tipo lop, shrink, nup. E olha o tamanho desse log record comparado com os mais comuns. Ele é muito, muito, muito grande. E ele faz isso justamente para quê? Para o meu DBCC loginfo ele reutilizar o meu transaction log, fazer o meu transaction log andar. Então eu faço de novo um backup do meu transaction log. Agora sim o meu VLF ativo está lá no comecinho do arquivo. E agora eu posso mandar aqui um dbcc shrink file desse cara que com certeza ele vai funcionar. Tá bom? Bem, e aqui era uma animação de como é que funciona a demo. Aqui as melhores práticas. Então vamos evitar checkpoint utilizando um arquivo de transação com tamanho adequado, um transaction log com tamanho adequado. Vamos evitar que ele precise crescer, porque quando ele vai crescer ele demora, porque ele precisa preencher todo o espaço que ele vai crescer com zeros. Vamos dimensionar corretamente os VLS para evitar a fragmentação. Vamos evitar a carga de dados e índice e reindex junto com o backup. Vamos lembrar do log space reservation e avaliar criteriosamente o uso aí de delay durability, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar esses 2 minutinhos que sobraram aqui para a gente responder pergunta? Então, tem aqui umas questões aqui. Vamos começar aqui. Primeiro de tudo, não é uma questão, aqui é uma informação que o senhor Edivaldo Castro colocou sobre o delay de durability. Ele aproveitou para fazer aqui uma propaganda do site dele, edivaldocastro.com/delay de durability. Você cobra dele depois um dinheiro por isso, tá? Porque ele está se aproveitando. Espetacular. Vou para Brasília, mesmo. Em Brasília você dá certas contas. Depois temos aqui uma pergunta aqui do Pedro Ferreira. É possível redefinir o tamanho dos primeiros VLFs? Redefinir o tamanho dos primeiros VLFs você não tem como fazer. Mas os 4 primeiros VLFs eles não são impactantes. Né? A gente não está falando de meia dúzia de VLFs. A gente está falando de arquivos de transaction log que tem aí 100 GB, 200 GB, 300 GB, com VLFs de tamanho muito pequeno, de 2 megas. Então, o VLF estando com tamanho de 500 MB, você tem aí uma meia dúzia de VLFs com tamanhozinho pequeno, não vai impactar na sua performance. Certo. Depois ele fala aqui... Tá, mandou aqui, respondido, legal. Depois ele mandou aqui uma informação, falou assim, o crescimento dos VLFs é diferente desde o SQL 2014.
Tá, legal. Outra pergunta aqui, o que se considera uma quantidade elevada de VLFs? Mais de 300? Então, a quantidade de VLFs não é a medida certa que você vai apurar, mas sim o tamanho médio. Você soma todos eles, o tamanho de todos eles, e divide pela quantidade de VLFs que você tem. Se esse número der entre 400 e 500 MB, você tem ali um tamanho médio de VLFs adequado. Se esse número der muito baixo, 20 MB, 30 MB, você tem tamanho de VLFs inadequados. Então, a quantidade propriamente dita ela vai estar relacionada com o tamanho do transaction log. Legal, legal. Agora, Verônica Santos pergunta aqui se a apresentação vai ser disponibilizada em PDF. Quanto a isso, o que vai acontecer? Esse vídeo vai estar disponível, o vídeo da apresentação vai estar disponível daqui a uns dias no site da PS. Mas se você quiser o PDF, sugiro que você entre em contato aí com o Luiz e ele vai te passar isso, certo, Luiz? Dá aí seu contato Show aí. de bola, manda e-mail para mim, claro, eu adoro, pessoal, eu gosto de receber contato, eu gosto de receber pergunta, eu gosto de responder, então, por favor, fiquem à vontade aí, quem tiver pergunta, quem quiser mandar o contato aí, solicitar material, o material está disponível, tá bom? Exatamente, perguntaram aqui dos scripts também, então, no caso, falem com o Luiz, Os ele vai passar scripts tudo. também. Legal. Elogio, excelente webcast, e é isso aí, é isso Boa, aí. obrigado, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado, Murilo, muito obrigado aí pelo apoio na moderação, e um abraço aí para todo mundo. Que é isso, estamos aí, ano que vem tem mais. Valeu então, e a próxima sessão começou 1 minuto, quem está aí preparado, vai para a próxima que a gente vai fechar isso aqui agora. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Valeu, pessoal, um abraço. tchau, tchau.